Cristo. Capítulo 5, parte B. Reencontro. Noite alta. Alésio e a esposa se recolheram, recomendando a 3 escravos prestimosos se revezassem no trabalho noturno de assistência. O irmão Corvino, porém, não arredou pé do leito. Demorava-se o moço na fase culminante da febre insidiosa. A escarlatina complicada atingira o período de invasão. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou-o com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No dia seguinte, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Muitas vezes, velando-lhe o sono, em lágrimas, o presbítero afagava-o paternalmente e sofria a tentação de rebelar-se. Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia? Não esposara ele no Evangelho um novo modo de ser? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Adiantaria a Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Em muitas ocasiões orou, pedindo a Deus o inspirasse. Em vezes frequentes, contemplou o velho Corvino em sonho, aconselhando-o à extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que lhe buscavam o exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes. Não podia, desse modo, hesitar. Grande era o amor pelo filho, no entanto, o amor sublime do mestre era maior e devia conservá-lo digno nas responsabilidades supremas. Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou-o reconhecidamente, nele identificando não só o jardineiro chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que o visitava perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas em explanações sobre ciência e arte, cultura e filosofia. Ligavam-se nos mesmos temas e nas mesmas preferências. Discutiam Virgílio e Lucrécio, Luciano e Homero, Epícoro e Timeu de Locros, Seneca e Papiniano, com análogos pontos de vista. Todavia, como se temesse perder a fascinante comunhão em que se mergulhavam, pareciam linhas paralelas em religião. Evitavam sistematicamente qualquer comentário em matéria de fé. Amparado pelo amigo, o rapaz já conseguia efetuar vários passeios no parque enriquecido de suntuosa vegetação, e ali à sombra de vigorosos abetos ou de gestas de flor, entabulavam preciosas conversações, sorridentes e felizes, à maneira dos antigos helenos, que preferiam a permuta de avançados conhecimentos no santuário da natureza. Certa feita, espiaçado pela curiosidade, Tassiano indagou quanto às razões do seu insulamento na Gália, quando poderia ser em Roma festejado professor, de onde vinha e por que se condenar à obscuridade colonial. Relutante, Corvino confessou que nascera na metrópole dos Césares, mas apaixonara-se pelo serviço junto à comunidade gaulesa e vira-se preso por fortes laços do coração. Que trabalho, contudo, encarcerar-te-ia em Leão a ponto de esquecer-te? Perguntou o jovem com um espontâneo carinho. Admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam abandonar a educação dos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir o pensamento que carecemos para a garantia da grandeza imperial.
Sim, sem dúvida, concordou o amigo bondoso. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incoercíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em variadas zonas da terra. Em razão disso, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. E sorrindo acentuou: por este motivo converti-me em mestre-escola. Tassiano partilhou o bom humor. Nesse instante, uma ideia nasceu no cérebro de Varro. E se lhe trouxesse as crianças para uma visita de amor? Não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar-lhe a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete da luz divina? Quem adivinharia as vantagens de semelhante realização? Pela inteligência de que se mostrava portador, o filho naturalmente impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, era senhor das próprias convicções. Um cântico infantil conseguiria de certo sensibilizá-lo. Tassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente, de olhos iluminados por secreta esperança, e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos que se erigira guardião. O pupilo de Vetúrio não regateou ecômios a ideia. Sentia-se e ia muito feliz com a homenagem, declarou. Sempre admitira que o futuro pertence à criança. A civilização romana, a seu ver, não podia descurar-se da preparação juvenil. No dia previamente marcado, o próprio Tassiano, com o auxílio de Alésio e da mulher, organizou na encantadora Praça das Rosas Rubras, deliciosa criação de Corvino, o ambiente festivo da recepção. Cestos de frutos e cântaros com abundante provisão de suco de uvas foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido à reunião. Garbosos moços, empunhando liras e alaúdes, tambores e sistros, improvisavam melodias alegres. Dividia-se a fazenda em duas correntes partidárias, a dos servidores cristãos inflamados de júbilo e esperança, dirigidos pelo otimismo de Pontiminiana, e as dos cooperadores devotos dos deuses olímpicos, capitaneados por Alésio, que não enxergava o acontecimento com bons olhos. De um lado, surgiam preces e sorrisos de fraternidade, mas de outro apareciam impropérios e rostos sombrios. Com a sabedoria do apóstolo e com a ingenuidade da criança, o irmão Corvino penetrou o recinto perfumado, conduzindo 3 dezenas de petizes em singela apresentação. Orientados pelo mentor, chegaram cantando um hino simples que exprimia caricioso voto de paz. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, receba por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. As vozes humildes assemelhavam-se a um coro de anjos que o bosque recebesse pelas asas do vento. Tassiano acolheu bondoso a colmeia infantil. 2 bailarinos executaram números cômicos enquanto a petizada se ria feliz. Alguns jogos inocentes foram postos em prática. 6 meninos recitaram poesias de nobre delicadeza,
através de monólogos e diálogos que encantaram a assembleia, da qual constavam muitas dezenas de escravos em trajes festivos. Em certo momento, Tassiano tomou a palavra, referindo-se aos ideais da pátria e da raça, no engrandecimento da humanidade. Logo após a merenda farta, espalhou o contentamento culminante. O prestimoso jardineiro, que se fizera o afortunado credor de tantas atenções, trouxe ao jovem Patrício o menor da turma. Era Silvano, um menino de 5 anos apenas, filho de um legionário que morrera no ponto. A desditosa viúva atacada pela peste confiara-lhe o garoto semanas antes. Tassiano abraçou-o com sincera ternura, dirigindo-lhe a palavra carinhosamente. O irmão Corvino declarou que lhe cabia providenciar o regresso das crianças e, por isso, designava Silvano para dizer uma prece pela felicidade do anfitrião. O pequeno submisso, trocando jubiloso olhar com o orientador, procurou o centro da praça. O momento era de extrema expectativa. Todos os circunstantes entreolharam-se aflitos. O pupilo de Ventúrio acompanhava a cena sorridente, certo de que seria lembrado numa oração comum às divindades. O pequeno, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar comovidamente. Jesus, nosso divino mestre, ajuda-nos. Nesse instante, porém, súbita palidez cobriu a face do moço Patrício. A fisionomia, dantes calma e educada, tornou-se irreconhecível. Feroz expressão eclipsou-lhe a alegria. Repentinamente, convertido numa fera humana, rugindo cólera, clamou terrível. Abaixo os nazarenos, maldito Corvino, que desgraça! Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa? Farei justiça, acabarei com esta praga. Penosa surpresa dominou o recinto. O paternal benfeitor aproximou-se dele e implorou. Piedade, piedade! Tassiano, contudo, não viu as lágrimas que fulguravam nos olhos dele. Recuando, desesperado, respondeu em voz seca. Piedade! Reparem o velho refrão dos imundos galileus. E agitando um bastão de ponta metálica, rugia estentório. Fora daqui, gênios infernais, víboras do moturo, filhos das trevas, para fora daqui. O jovem parecia possesso de demônios do crime, tal a máscara de indignação e perversidade que lhe surgira no rosto. Os pequerruchos tremiam imóveis. Entre eles e o filho encolerizado, o coração de Varro não sabia o que fazer. Muitos servidores do grupo de Alésio passaram a gargalhar ruidosamente. Tassiano relanceou os olhos na assembleia e bradou para o capataz, que conhecia como sendo o mais ferrenho inimigo dos cristãos. Epípodo, traze o cão selvagem, expulsemos a canalha, aniquilemos os embusteiros. O escravo não hesitou, atendeu presto e em poucos instantes aproximava-se um cão enorme, a ladrar e a rosnar com fúria. Os meninos debandaram aos gritos, dilacerando-se muito deles na ramaria espinhosa das roseiras em flor. O irmão Corvino, atônito, procurava acalmar os ânimos. Entretanto, a fera alcançou o caçula, abocanhando-lhe o corpo tenro. Aos gemidos de Silvano, a esposa de Alésio avançou corajosa e arrebatou a criança, contendo energicamente os movimentos do furioso mastim, que obedeceu em granidos estridentes. Apressou-se Varro a recolher o pequeno ferido que chorava e esvaiar-se em sangue. Aflito, tentava aliviá-lo enquanto Tassiano, desvairado, se dirigia ao interior doméstico repetindo: todos pagarão, todos pagarão.
Rufo, velho escravo da quinta, beirou-se do presbítero oferecendo-lhe os préstimos. O religioso aceitou-lhe a cooperação, rogando-lhe conduzisse os meninos ao lar, de modo a ocupar-se de Silvano como se fazia mister. Depois dispôs-se ao regresso, conchegando a inocente vítima de encontro ao peito. Caminhava lentamente no trecho isolado que ligava a residência de Vetúrio à cidade, absorto em escuros préstimos. O menino de tórax aberto confrangia-lhe a alma. Em dado momento parou de gritar, embora a hemorragia prosseguisse abundante. O irmão Corvino percebeu-lhe a queda de forças e buscou repousar sob vestusto carvalho a fim de ouvi-lo. O pequerrucho fitou nele os olhos embaciados pela agonia. Varro, em pranto, inclinou-se paternalmente e perguntou com carinho: Estás recordando Jesus, meu filho? Estou sim, senhor, respondeu em voz débil. Mas, revelando-se muito distante das questões transcendentes da fé, flor humana sequiosa de ternura, exclamou para o benfeitor: Papai, abrace-me, tenho frio. Quinto Varro compreendeu. Estreitou-o contra o coração, como se desejasse aquecê-lo com o calor da própria alma. Tudo em vão. Silvano estava morto. O doloroso acontecimento traçava sombrios horizontes ao futuro da igreja. Abatido e desencantado, o presbítero perguntava a si mesmo se não fora precipitado na visita. Entretanto, refletia: seria leviandade oferecer a alguém o que possui de melhor com pureza de sentimento? Guardava nos pequenos aprendizes do Evangelho a coroa do seu trabalho. Poderia ser acusado pela circunstância de tudo fazer por despertar um filho para a verdade? Como entender-se com Tassiano sem tanger-lhe as fibras mais íntimas? Restabelecido no equilíbrio físico, o jovem seria convocado à vida social intensa. Conhecer-lhe-ia o mistério. Seria constrangido a decidir-se. Não seria, pois, aconselhável informá-lo indiretamente quanto às suas atividades cristãs? E que melhor maneira de fazê-lo, além daquela de apresentar-lhe os seus princípios numa demonstração prática de trabalho? Se o filho não conseguisse ouvir qualquer referência à Boa Nova através dos lábios de uma criança em prece, como suportaria qualquer alusão a Jesus em discussões estéreis? Não podia ele, Varro, hesitar entre qualquer sentimento pessoal e o Evangelho. Seus deveres para com a humanidade superavam-lhe as ligações consanguíneas. Embora reconhecesse semelhante verdade, entendia lícito operar, de algum modo, em favor do filho querido. Tassiano, porém, mostrara-se impermeável e rígido. Parecia muito distante de qualquer acesso à própria justiça. Petrificar-lhe a mente no orgulho racial e na falsa cultura. Pela explosão de cólera a que se atirara, ao ouvir a simples enunciação do nome do Cristo, denunciara o antagonismo, talvez irremediável, que os separava. Profundamente consternado, entregou-se ao refúgio da oração.